Hoje é o capítulo 6, né? Cheios do Espírito Santo. Todo crente quer ser cheio do Espírito Santo, né? Amém? Amém, amém, amém. Amém, é verdade. Eu já vou chegar lá, nesse ponto. Glória a Deus. Todos estão com as revistas aí? Sim. Sim. Tá Amém. certo, amém. Então, é na página 35. Beth, faz um favor para mim. Pega meu óculos lá que eu esqueci. Na página 35. Já tô. Vamos então ler juntos este versículo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7, 38 e 39. Amém. É um texto que me impressionou muito a última vez que eu preguei sobre ele. Há um tempo atrás, me impressionou muito, e logo eu vou estar fazendo vários comentários acerca desse texto aqui, né? Porque é uma profecia que Jesus entrega, umas palavras bem interessantes que Jesus dá neste dia aqui, a Festa dos Tabernáculos, na próxima página 36, Festa dos Tabernáculos. E a gente sabe que as festas do Antigo Testamento, as festas que Deus ordenou, são 7 cerimônias, tem 4 festas e 3 cerimônias. Então, essas festas Deus ordenou no Antigo Testamento com motivos, havia motivos proféticos. Para cada uma dessas festas, ele estava ensinando alguma coisa. Por exemplo, a festa da Páscoa, né, era uma preparação para a noite da Páscoa, onde é que Jesus seria traído, seria crucificado e tal. Então cada uma tem um significado. E essa festa dos tabernáculos, ela visava lembrar o tempo que Israel passou no deserto, né? E o que falta no deserto? Por que o deserto é deserto? Porque lá tem pouca água, né? Já vamos percebendo a conexão. Festa dos tabernáculos, lembrando a viagem pelo deserto, tinha pouca água. E o que fizeram nesta festa dos tabernáculos? Derramavam água. Para lembrar o quê? Para lembrar que agora Deus tinha dado para eles. Tinha tirado eles do deserto e dado a terra prometida, onde é que tinha bastante água. Já não era mais um deserto. Então ali já vamos pegando a conexão com a nossa situação, com o que significa ser cheio do Espírito Santo. E a nossa vida antes de receber a Jesus era um deserto espiritual, e quando a gente aceita Jesus, né, começa a ter água, que é Jesus. Jesus é a água, né, na nossa vida. Glória a Deus. Então vamos começando, né, a ver a conexão ali, né? Então o povo, eles faziam tendas, por isso chama tabernáculos, para lembrar que eles durante 40 anos estavam no deserto vivendo em tendas. Lembrar o tempo que eles não tinham entrado na terra prometida. E então Jesus, ele pega essa profecia que ali se cumpre também, que muitas profecias se cumpriram em Jesus. Muitas profecias se cumpriram em Jesus. Que existe, vamos dizer, principalmente 2 tipos de profecias na Bíblia. 2 tipos de profecias, principalmente. Umas que se refere à primeira vinda de Cristo e as que se refere à segunda vinda de Cristo, né? Então aqui era um ato profético que tinha a ver com a primeira vinda de Cristo. Derramar aquela água, os sacerdotes derramando aquela água. Então Jesus, ele, claro, ele não ficava toda hora falando: olha pessoal, esta coisa agora se cumpriu, isso é uma profecia que se cumpriu. Ele não precisava ficar toda hora falando, mas era realidade, era uma lição que estava se cumprindo ali. E Jesus disse: eu sou a água. Quer dizer, ele não usou aqui, eu sou a água. Ele falou: rios de água viva correrão do seu ventre. Interessante, porque ali eles faziam o quê? Derramavam água. Então era uma água que corria, porque é algo também importante.
para a gente fazer a conexão. Uma água que corre e não água que fica parada, porque a água parada, né, a gente sabe, ela começa a ficar com gosto ruim. E a água que corre, ela tem várias características positivas. E então, no Antigo Testamento foi profetizado algumas vezes sobre essa questão da água, que o profeta viu um rio de água. Acho que foi Ezequiel, né, que viu o rio de água, que ele entrava naquele rio e tal, profetizando o quê? De novo sobre o Espírito Santo. A gente sabe que tudo são profecias sobre o Espírito Santo. E eu estava hoje de manhã escutando uma pregação na internet, onde que a pessoa que estava ensinando estava falando sobre isso, que na igreja atual, ou em muitas igrejas de hoje, o Espírito Santo está sendo colocado de lado. Então eu me toquei disso, de falar por que é que eu fiz uma revista todinha sobre o Espírito Santo. Quer dizer, as bases da fé. As 4 primeiras revistas são as bases da vida espiritual de uma pessoa. Quer dizer, 1/4 das bases da vida espiritual de uma pessoa, na minha opinião, tem a ver com o Espírito Santo. É muito, né? Quem sabe até mais, vamos dizer assim, mas enfatizando muito. Tem outros que falam uma lição só, né? Eu falei 13 lições sobre o Espírito Santo. E na verdade a Bíblia fala tanto sobre o Espírito Santo, mas tem pessoas que fazem força para empurrar ele embaixo do tapete, né? Na verdade, ele que nos molda, né? Então, ele faz tanta coisa, né? Tem as outras lições que explicam o que ele faz. Então, vamos ir contrastando. A gente aprende muito por contraste, quer dizer, comparando, vendo, vamos dizer assim, o lado negativo. E o lado negativo disso aqui é o quê? É a sede. Sede é o quê? É quando a gente não tem água, quando falta água. Então existem pessoas que vivem em países onde que a água é pouca. Então as pessoas lá estão acostumadas a viver com uma quantidade menor de água. Estão acostumadas com isso. Então é uma situação triste. Essas pessoas estão mais frequentemente doentes, né, porque a água ela é contaminada. Quando é pouca, ela é contaminada porque ela não é corrente. Você tem que guardar em cisternas, onde que ela se estraga, onde enche de bactérias e tal e tal. Então essas pessoas têm muito mais problemas, mas elas acabaram se acostumando com isso. E assim tem muitas pessoas que acabam se acostumando com a falta do Espírito Santo. Eles acham normal. Então tem muitas pessoas que acham normal um cristão não ter o Espírito Santo. E até acham que é certo, né? É um absurdo, mas é o que acontece. Assim como pessoas que se acostumam a viver em lugares que tem pouca água, né? Como a gente sabe que é necessário tomar bem bastante água, 1 litro, 2 litros de água por dia. Eu que não sou médico, né? Mas enfim, eu sei que tem que tomar bem bastante água, mesmo que a gente não tenha tanta sede, mas é importante, a gente precisa. E quantas vezes por dia a gente tem que tomar água? 1 vez por dia? 2 vezes por dia? Né? Não, são várias. Toda hora a gente tem que estar tomando água. Então é uma mensagem para a gente, uma mensagem tremenda para nós. Quantas vezes nós precisamos do Espírito Santo num dia? Será que 1 vez é suficiente a gente buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, né? É claro que não. A gente tem que estar toda hora buscando o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. E então uma pessoa que tem sede faz o quê? Quando a gente tem sede, a gente pensa, vou lá buscar um copo d'água, vou tomar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Então a gente entra em ação. Entra em ação. Só que para entrar em ação, a gente precisa perceber. Esses dias ainda vi em algum lugar na internet alguém fazendo a afirmação de que a maioria dos problemas, os problemas que as pessoas idosas têm, eu não sei se isso é verdade ou não, mas a pessoa afirmou como sendo verdade. A maioria dos problemas que as pessoas idosas têm
é porque elas têm uma necessidade de água, mas não sentem sede, então elas não tomam. E essa falta de água causa uma série de doenças. Sei lá se era um médico que estava afirmando isso. Eles não sentem sede, não tomam água e aí começam a sofrer várias doenças por não perceber. Então é um exemplo que pode acontecer a mesma coisa no nosso plano espiritual. A gente esquece de buscar a Deus, esquece de buscar o Espírito Santo e acaba ficando fraco espiritualmente. Então por isso é importante a gente sempre pensar, sempre lembrar disso. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Então nessa lição, a lição de hoje trata sobre estar cheio do Espírito Santo. Eu já vou chegar lá, eu estou enrolando um pouquinho, estou assim, falando sobre pessoas que têm sede e não tomam, ou que não sentem sede e não tomam água e acabam ficando doentes. E eu estou aqui no título que diz: a sede é a motivação básica da humanidade. Então quando as pessoas acabam não tomando água porque não sentem sede, ficam doentes e acabam ficando doentes e muitos acabam morrendo. E a mesma coisa acontece no lado espiritual. Quando as pessoas não percebem que falta Deus, aí não buscam a Deus, não buscam o Espírito Santo, e estão passando necessidade espiritual, estão morrendo espiritualmente. Claro que aí por que é que as pessoas não sentem essa sede? Porque elas estão buscando outras águas, outras coisas. Por que no mundo muitas pessoas não sentem sede de Deus? Porque o diabo oferece aqui nesse mundo as coisas materiais. O que é o problema das pessoas morrerem sem Jesus? É que quando morrer, eu sempre falo assim, a morte não existe. A morte não existe. Por quê? Porque a morte é só uma passagem. Ninguém morre. A gente só passa para o outro lado. Então, quando a gente passar para o outro lado, lá não vão existir as coisas materiais. Então, aqui as pessoas estão se iludindo. Estão sendo enganadas. E quando chegarem lá, vão ver que essas coisas materiais, passageiras, aonde que elas se apegavam, onde que elas usavam aquilo para dar um pouquinho de sentido para a vida delas, para preencher o coração delas, a alma delas, aquilo não vai mais existir. Então elas vão ficar com aquela sede espiritual infinita e não vão poder mais preencher, porque hoje as pessoas têm a sede espiritual e preenchem elas com outras águas, ou seja, ideologias, sistemas humanistas, regras religiosas, ensinos humanos, que dão assim vamos dizer assim, paninho de água quente em cima, um paninho quente em cima da ferida, momentâneo. E essas coisas só fazem a pessoa se envolver cada vez mais em coisas que são contra a vontade de Deus, se afastar da vontade de Deus, ou seja, o pecado. Interessante que já em Isaías ele fala sobre a questão da água, que eu falei. No Antigo Testamento se fala várias vezes sobre a questão da água, como em Ezequiel, mas aqui em Isaías ele também fala: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E a gente vê que Jesus, lá no versículo de João 7,38, ele explica que essa água que ele está falando é o que? É o Espírito Santo. Então é bom sempre lembrar disso. A água é o Espírito Santo, nesse caso. Em muitos casos. Em outros casos, a água significa a palavra de Deus. Mas aqui está falando do Espírito Santo, da presença de Deus na nossa vida. Se encher de Deus. Isaías 12:3: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Com alegria. Quando uma pessoa está com sede, ela vai lá numa fonte e fica contente. Puxa, agora encontrei água. Então, quando as pessoas encontram Jesus, encontram a satisfação.
encontro a água. Jesus, ele é a água, né? Interessante isso, que Jesus, ele diz: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Mas é interessante que aqui ele diz: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Como assim? É ele a água ou é o Espírito? Então a questão está aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, ou seja, corrente, água corrente, correrão do seu ventre. Então ele está falando o quê? Ele está falando de algo muito mais abundante. Quer dizer, Jesus é a água que preenche o nosso ser, o nosso coração. Mas o Espírito Santo, ele faz, né, é como um rio. Ele é mais forte, ele aumenta. Jesus está no nosso coração e o Espírito Santo, ele vem para o nosso ser também. E aí temos mais de Deus. Mais de Deus. Foi o que Jesus mesmo disse, não sou eu que estou inventando, né? Estou falando ali, expondo o que esse versículo de João 7,38 quer dizer, né? Então, nessa lição que fala sobre estar cheio do Espírito Santo, como a Beth falou antes, todos nós queremos estar cheios do Espírito Santo, esse é o objetivo. Então, o que nós temos que fazer? Identificar que nós temos essa necessidade de ter mais do Espírito, já é uma coisa. Mas a outra coisa, que existe esta oferta, que existe essa possibilidade. Poderia não existir, pode ser que, né, ela não existisse, então a gente ia ter que viver desse jeito mesmo. Mas existe a possibilidade. Jesus disse: existe algo mais, existe um extra. Quando a gente tem Jesus no coração, ótimo, isso é bom, ter Jesus no coração é bom. Mas Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo e ele vai ser que nem um rio que vai sair de dentro de vocês, né? É algo até mais, é um acréscimo. Então, quando a gente já tem água e vem mais água, o que acontece? Acontece o transbordamento, é isso que Jesus quis dizer, né? Se nós somos um vaso que cabe 2 litros de água dentro, Jesus é 2 litros de água, e aí vem o Espírito Santo que é mais 2 litros de água, o que acontece? Transborda, né? Não quer dizer que o Espírito Santo seja mais do que Jesus, mas acontece isso, né? Então, o interessante aqui no versículo de Isaías 55:1: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É bem interessante que, né, ele fala umas coisas que parecem não fazer sentido. Vinde, comprai, vós que tendes sede, vinde às águas, vinde e comprai sem dinheiro. Então, como é que a gente vai comprar alguma coisa sem dinheiro? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente vai comprar alguma coisa, é porque aquilo tem um valor. A gente quer investir. A gente tem o dinheiro, tem um valor, né? Eu sempre falo brincando assim, o dinheiro é caro, né? Então, tem um valor, né? A gente vai comprar um determinado objeto. Então, ele tem um custo. Ele tem um valor. Então, o que Isaías está querendo dizer aqui? Deus, a fé em Deus, a salvação é de graça, mas ela tem muito valor. E o Espírito Santo, ele também é de graça, ele não custa dinheiro da gente, mas ele tem muito valor. O que acontece é que as pessoas não valorizam, porque de graça não valorizam. Isso é muito, muito triste. Engraçado, né? Deus dá tanta coisa pra gente, ele oferece o Espírito Santo, que é a melhor coisa que Deus tem para oferecer. Isso sempre de novo tenho que falar. O Espírito Santo é a melhor coisa que Deus tem a oferecer. Como é que eu provo isso? Pela Bíblia. E tem um versículo que diz: se um pai que é bom sabe dar coisas boas aos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então, os pais humanos dão coisas boas para os seus filhos. O Pai Celestial, ele dá coisas melhores ainda. A melhor coisa que ele tem, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a melhor coisa que Deus tem para dar, e as pessoas não valorizam. As pessoas só querem o quê? As outras coisas, as visíveis, as coisas materiais. Estão só preocupadas com isso, que para Deus é mixaria mesmo, né? Para Deus
uma montanhazinha aí de 1000 metros de altura de ouro, para Deus não é nada, né? Ele criou muitos e muitos sóis e sistemas solares e, né, galáxias e tudo. Para ele isso não é nada, né? Agora o que ele tem de valor? É ele mesmo, ele que é o espírito dele. É isso que mais vale, e isso que as pessoas não estão dando valor, e por isso que ele diz: vinde e comprai. Significa o quê? Valorizar. Nós temos que valorizar o Espírito Santo e pagar um preço pelo Espírito Santo, que é o que? A gente orar, né? Orar. Você vai ver na Bíblia, todo lugar que fala sobre o Espírito Santo está falando o quê? De oração. As pessoas oravam, buscavam o Espírito Santo, ou oravam até sem buscar o Espírito Santo e recebiam. Muitas vezes estavam orando não com o objetivo de receber o Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo vinha, né? Porque estavam orando. Então as pessoas não estão buscando a Deus, não estão valorizando a presença de Deus, não estão recebendo o que há de mais valioso que Deus tem para dar. Na próxima página 38, cheio do Espírito. Aqui eu cito 3 exemplos de pessoas que a Bíblia fala que estavam cheias do Espírito Santo, continuamente cheias do Espírito Santo, ou pessoas que, de um modo geral, estavam cheias do Espírito Santo. Em Atos 6, 1-7, os diáconos foram escolhidos, por quê? Porque eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Estevão, né, o comentário é: ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Barnabé, o comentário é o quê? Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então as pessoas viam, as pessoas diziam: puxa, mas olha só, esse ali, né, ele está cheio do Espírito Santo. Como é que a gente identifica uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que deixa eu ver, nós já estudamos a questão do fruto do Espírito. Deixa eu ver, a lição número 4, o seu trabalhar na nossa personalidade, né? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o amor, a paciência, todas aquelas coisas, fala muito sobre ter o Espírito Santo. Então eu creio que esses diáconos, por exemplo, quando falavam: fulano, aqueles diáconos têm o Espírito Santo, eram pessoas muito comedidas, pessoas muito, né, competentes, ou vamos dizer assim, pessoas pacientes, pessoas cheias de autodomínio, pessoas cheias de amor e todas essas coisas. Então os outros viram isso, que uma coisa é falar que a gente é cheio do Espírito Santo, né? Falar: eu sou cheio do Espírito Santo, mas a outra coisa é os outros ao nosso redor perceberem isso, que a gente é cheio do Espírito Santo, que a gente é paciente, né? Que a gente é cheio de amor, que a gente é cheio de autocontrole, né? E é um trabalhar, né, do Espírito, é um fruto. Por isso que a gente fala fruto. Fruto não nasce de um dia para o outro, demora numa árvore. Então assim é o trabalhar do Espírito, demora um tempo até começar, né, a gente apresentar o fruto. Mas aqui as pessoas viram que esses diáconos, ou que Estevão, que Barnabé, eram pessoas assim, que tinham aquilo, né? Aquele autodomínio, o amor ao próximo, etc. Mas a Bíblia também fala aqui, eu citei 4 exemplos de pessoas, ou igrejas, situações de pessoas que em certos momentos estavam cheios do Espírito Santo. Aqui, Atos 2:4 e Atos 4:31, igrejas depois de orar. As igrejas oraram e aí foi falado que essa igreja estava cheia do Espírito Santo. Então, é claro que é algo diferente, se trata de algo diferente do que aquela primeira situação dos diáconos de Estevão e Barnabé, porque eram pessoas calmas, pessoas comedidas. E aqui se trata da igreja. Como é que se sabe que a igreja estava cheia do Espírito Santo? Quer dizer, como é que eu sei que uma igreja está cheia do Espírito Santo? Então, quando eu chego numa igreja e oro, né, então eu sinto a presença do Espírito Santo naquele lugar.
né? Eu sinto uma presença divina, maravilhosa, né? Assim como, por exemplo, já senti algumas vezes, por outro lado, né, em certas situações, presenças malignas, né? Graças a Deus foram bem poucas situações. Mas o Espírito Santo, quando a gente está numa igreja e ora, e não é em todas as igrejas, tem algumas que a gente vai e não sente nada, principalmente aqui na Alemanha, né? E então, vou numa igreja, oro, a gente sente a presença do Espírito Santo. Então era isso que aqui é testemunhado, que essas igrejas estavam orando. Lembra que eu falei antes? O Espírito Santo, a presença dele está muito relacionada com isso, com oração. Com oração, né? Então as igrejas oravam, as igrejas oraram e ficaram cheias do Espírito Santo. Aí talvez, claro, entra outros detalhes, profecias e outras coisas. Outras bênçãos, né? Bênçãos. E quando usa a palavra bênçãos no sentido totalmente positivo, né? Porque às vezes existem coisas que são negativas. Muitas vezes a gente usa a palavra bênção no sentido negativo, né? Ironizando. Mas agora eu estou falando sem ironizar. Profecias, quando são de Deus mesmo, são uma bênção. Nós mesmos recebemos muitas profecias, né? Então, ou quando se ora por doentes, ou quando as pessoas entregam uma palavra de Deus. Então existem muitas formas a gente vê que o Espírito Santo está num lugar. Quando a gente percebe que, né, que aquele culto foi abençoado, que a gente recebeu uma palavra que não foi daquele pregador, mas foi Deus que usou o pregador para entregar aquela palavra para a gente. Então tem muitas coisas onde a gente vê que o Espírito Santo está numa igreja. Por isso é bem importante igrejas orarem bastante. Então se eu chego numa igreja e vejo que ali as pessoas não estão orando, então isso me entristece muito. Por quê? Porque acaba se tornando uma obra humana. Ir na igreja, falar, cantar, e daí o que adianta? O que adianta? Né? Falar e não acontece nada, né? Louvar, cantar com a boca, não acontece nada, né? O que tem que ser? As pessoas orarem, buscar a Deus, orar. Mas, né? Uma vez eu falei numa pregação que eu falei, eu usei uma palavra bem forte que disse assim: a oração não faz nada. Mas eu tenho que explicar o que eu quero dizer com isso. Tem muita gente que crê na oração. Isso pode ser uma coisa errada. Tem gente que faz da oração um feitiço. Eles acham que, né, se eu orar com muita força, Deus vai ser obrigado a fazer. Então faz da oração um feitiço. Isso é errado. A oração não tem poder. Onde é que está o poder então? É Deus. Deus tem poder. Deus tem poder. E a oração pode mover a Deus. Quando a gente ora da forma certa. Quando a gente ora com o temor a Deus. Com humildade. Buscando a presença dele. Aí sim. Mas não simplesmente por orar. Ficar lá blá 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 blá. Né? 1 hora, 2 horas. Não interessa. Para Deus não interessa. Claro que seria bem importante a gente ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando de verdade, orando, né? Assim, buscar a presença de Deus. Isso seria maravilhoso. Aí melhor seria ficar mais que 3 horas, ficar, né? Seria bem melhor. Então é importante distinguir isso. Aqui Estevão estava cheio do Espírito Santo na hora que ele estava sendo apedrejado. Interessante que aqui a Bíblia mesmo fala, enfatiza isso. Estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo, né? Porque alguns pensam, a pessoa recebe o Espírito Santo quando crê em Jesus. Então todo que crê em Jesus já está cheio do Espírito Santo. E não é. Quer dizer, né, os diáconos, por exemplo, estavam cheios do Espírito Santo. Mas o que fazia os diáconos? Fez deles pessoas especiais, porque eles disseram, nós precisamos escolher pessoas para servir as mesas, pessoas para fazer uma obra. Quem nós vamos escolher? Pessoas cheias do Espírito Santo. Então quer dizer que naquela igreja também havia muitas pessoas
que não estavam tão cheias do Espírito Santo. Está entendendo o sentido? Como a gente pode ler nas entrelinhas, existiam outras pessoas que ainda estavam muito abaixo, ainda estavam muito mais no início da, vamos dizer assim, do processo, né, de purificação, né? Então a gente pode ler, pegar duas informações do mesmo texto. Quando ele fala que os diáconos eram cheios do Espírito Santo, tá elogiando eles. Eles eram pessoas especiais, né? Então quer dizer que todo crente tem o Espírito Santo. Sim, tem o Espírito Santo, mas nós temos que crescer nesta presença do Espírito Santo. Nós temos que crescer na frutificação. Nós temos que crescer em dar espaço para Ele pela obediência. Tem um versículo de Atos 5:31, se não me engano, que diz assim: o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, tem a ver com a obediência. Quando a gente obedece, significa o quê? Fazer o que Ele nos orienta. Então, isso agrada a Ele. Quando a gente desobedece, Ele se entristece. Quando Ele se entristece, acontece o quê? Ele se afasta, fica diminuindo, né? Ele cruza os braços, dá um passinho para trás, né? Vai devagarzinho indo, né? Então, por isso a obediência é importante, porque assim a gente chama Ele, dá espaço para Ele na vida dele, né? Aqui, por exemplo, Paulo, Atos 9:17, 13:9, os discípulos em Antioquia da Pisídia, Atos 13:53, são exemplos onde foi falado que essas pessoas, num certo momento, estavam cheias do Espírito Santo. Não como os diáconos, que eram pessoas assim que tinham uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo também tinha uma vida cheia do Espírito Santo, mas num certo momento ele teve mais ainda, mais cheio do Espírito Santo, onde que ele foi usado por Deus para profetizar ou alguma coisa assim. Então a gente vê que existem pontos altos também. Mesmo que uma pessoa que já é cheia do Espírito Santo o tempo todo, e já está bastante, vamos dizer assim, aprofundada na fé, bastante, né, aperfeiçoada na fé, ela também pode ter um momento especial de estar cheia do Espírito Santo. A gente vê que são incentivos para a gente não ficar parado, pensar, poxa, agora já estou cheio do Espírito Santo, já estou produzindo os frutos, pronto, acabou, já terminei, já atingi o objetivo. Não, existem as renovações, né? Inclusive diz aqui Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é um imperativo, né? Um imperativo gramatical, enchei-vos do Espírito. É um incentivo. Ele diz, olha pessoal, vamos, né, fazer algo, vamos parar de fazer coisas que não são tão importantes e vamos fazer algo que é mais importante, se encher do Espírito, buscar mais da presença do Espírito. Efésios 5:18 é um alvo, um objetivo. E o interessante, né, agora eu vou para o próximo título aqui, rios fluirão. Interessante que Jesus ele fala de rios, né? Fala de rios de água correrão do seu ventre. É uma promessa muito forte de Jesus. Quem de nós já teve essa experiência de sentir que de dentro dele saiu um rio do Espírito Santo, né? Eu já até quase faço essa pergunta, né, como uma provocação para a gente pensar o que Deus está colocando à nossa disposição e o que é a realidade da nossa vida. E que às vezes a gente, por não conhecer, por não estudar, não busca. Então temos que buscar. Olha o que diz João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, somos nós fonte do Espírito Santo? Aqui eu tenho alguns exemplos de fontes do Espírito Santo. Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, mas como que aconteceu isso que ele ficou cheio do Espírito Santo? Atos 9:17. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou
para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Interessante aqui, né? Que Ananias vem para Paulo e diz: olha, eu estou aqui, por quê? Porque Deus quer que tu sejas cheio do Espírito Santo. Por isso eu vou orar para você ser cheio do Espírito Santo. Aí, 10 capítulos para frente, Atos 19, né? O que acontece? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, a gente vê lá na frente o que? Esse rio correndo, entenderam? Ele, em Atos 9:17, recebe de Ananias. Assim como Ananias recebeu de alguém outro, que a gente não conhece. Mas aqui eu peguei esse exemplo de Paulo. Recebeu de Ananias e mais tarde ele faz a mesma coisa. Ele ora por outros e os outros recebem. E isso que é um fluxo, é um rio. Receber e dar. Ele tem que correr, né? Então é quase uma pergunta que acaba acontecendo, gerando assim, acaba se gerando. Você já orou para alguém para que uma outra pessoa receba o Espírito Santo? Ou você mesmo já recebeu o Espírito Santo de alguém que orou por você? É uma pergunta que os textos aqui acabam produzindo na gente. A gente pensar acerca disso, né? Porque um rio ele tem que ser o quê? Ele tem que fluir, ele não pode ser bloqueado. Então tem que ter essas duas coisas. Ele tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída. O rio ele precisa vir da onde ele vem e para onde ele vai. Pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode, né? Me tira uma dúvida. Ananias, quando orou em Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo, sim. Mas Paulo, tem alguma evidência que nesse momento Paulo falou em línguas? Porque aqui, depois de 10 capítulos, ele fez a mesma coisa e os outros profetizaram e falaram em línguas, né? Mas onde é que está dizendo que Paulo falou em línguas quando recebeu o Espírito Santo? Tem alguma coisa na Bíblia indicando isso? A Bíblia é muito clara em afirmar que as pessoas receberam o Espírito Santo, né? Como nesse caso de Paulo, ele recebeu o Espírito Santo. Está escrito, ele recebeu o Espírito Santo. A Bíblia afirma, ele recebeu o Espírito Santo. Então, uma vez que a Bíblia afirma isso, a gente pode se perguntar, mas como é que sabe que recebeu o Espírito Santo? Como é que Paulo sabia? Como é que Ananias sabia? Enfim, né? O autor aqui ficou sabendo que naquele momento Paulo recebeu o Espírito Santo. A gente se pergunta, como? Que prova tem de que ele recebeu naquela hora? Por isso a gente, né, comparando os diversos exemplos bíblicos, vê que em muitos deles, não em todos, se fala sobre o falar em línguas. Fala outras coisas, em alguns lugares fala que eles evangelizaram, saíram e evangelizaram, ou profetizaram, né? Mas o que mais une as diversas narrativas é a questão desse falar em línguas. Só que temos que tomar muito cuidado com esse negócio de falar em línguas, porque existem 3 tipos diferentes de falar em línguas no Novo Testamento. 3 tipos diferentes, então temos que cuidar para não confundir. Então eu entendo, a partir dos diversos exemplos que a Bíblia fala, onde fala, tal pessoa foi orado e foi cheio do Espírito Santo. Aí tem um que fala que ele falou em línguas, outro não fala que ele falou em línguas, mas fala claramente que ele recebeu o Espírito Santo. Então a gente fica pensando, como é que sabiam que recebeu o Espírito Santo? Então calcula-se que ele falou em línguas. Mas então por que não fala? Porque não há necessidade de ficar falando o tempo todo, porque para as pessoas daquela época era normal. Acontecia, era normal, então não precisava ficar falando sempre de novo, né? Então, né, tipo assim, uma coisa que é normal, a gente não fica falando todas as vezes e explicando, né? Até, não sei se foi aqui que eu contei o exemplo de Davi, que dançou com o éfode. Então muitos dizem, Davi estava nu, porque estava só com o éfode. Não, eu falo, não. Ele estava vestido normal e o éfode por cima. Por quê? Porque o éfode era anormal. Se vestir normalmente era normal. Todos faziam isso, todos se vestiam. Mas o que ele tinha de anormal era o éfode. Então por isso que fala, ele dançava com o éfode. Não quer dizer que ele não tinha mais nenhuma outra roupa, né?
Porque ele só fala do que é o anormal, do que é o extra, do que precisa ser enfatizado naquela hora. O que não precisa ser contado, não precisa. O que todo mundo já sabe, não precisa contar. Então, como as pessoas já estavam devagarzinho se acostumando com a ideia de que quando havia o batismo no Espírito Santo, as pessoas falavam em línguas, então não havia necessidade de todas as vezes ficar falando isso de novo. Se tornaria muito repetitivo também. Assim, cada vez, né, não sei quantas vezes o livro de Atos fala sobre isso, que as pessoas receberam o Espírito Santo, se cada vez falasse que eles falaram em línguas, né? Ia ficar um monte de vezes eles falaram línguas, né? Então não precisava ficar repetindo tanto, só falar algumas vezes, né? Não sei se a irmã conseguiu entender, né? Agora eu consegui conectar. Que bom, irmã Raquel, que bom, glória a Deus, né? Claro que essa questão de falar em línguas, ela é muito problemática, né? Porque existem pessoas que distorcem. Claro que o inimigo, né, não quer que nenhum crente viva uma vida abençoada, perfeita, maravilhosa, cheia do Espírito Santo, não quer. Então ele está toda hora inventando distorções, ou para a direita ou para a esquerda. Ele está toda hora empurrando as pessoas ou para o tradicionalismo, para a fé morta, ou para exageros e etc, né? Então por isso que eu disse, existem 3 tipos de falar em línguas no Novo Testamento, mas isso é um assunto de uma outra aula, né? Então eu vou dar uma pincelada. A Beth está me falando aqui para mim dar uma pincelada sobre isso, né? Eu vou dar uma pincelada rápida. Quais são as 3 coisas, os 3 falar em línguas? Então, vai dormir. Existe vou começar de trás para frente. Existe o dom de profetizar em um outro idioma, tá? Marcar isso bem. Profetizar em um outro idioma. Ou seja, a pessoa se levanta, uma pessoa que nunca esteve na China e nunca se encontrou com nenhum chinês e nunca estudou chinês na escola e nada, começa a profetizar em chinês. Então esse é o dom de profetizar num outro idioma. É um milagre que acontece, muito raramente, mas acontece. Então isso é uma coisa. É um dom muito específico. Né? Eu vou ler de novo aqui. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele enfatiza a importância de orar com o entendimento. Existiam pessoas que achavam que só orar com o Espírito já estava bom. Eles não. Orar com o Espírito, ótimo, mas orar com o entendimento também é necessário, né? E ele enfatiza isso para não deixar dúvida de que existe essa diferença entre espírito e entendimento, ou seja, espírito e alma. Ele fala 2 vezes, né? Ele fala: cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, a gente canta em espírito, que é isso, cantar, né, em línguas, ou cantar com o entendimento, cantar com a mente, cantar com as palavras do nosso idioma, né? Da nossa razão. Então ele fala sobre isso. Esse é o segundo tipo de falar em línguas. E o terceiro tipo é esse que eu tenho encontrado várias pessoas que contam sobre isso, que no dia que eles foram batizados no Espírito Santo, eles sentiram um impulso muito forte de fazer isso, de começar a falar essas coisas que ninguém entende, né? Então por isso a gente fala, é o sinal do batismo no Espírito Santo. Tem várias pessoas que testemunham isso, que num certo dia estavam orando e de repente aconteceu isso, involuntariamente. Tem pessoas que dizem, quando começou a acontecer isso, falavam: Deus, eu não quero esse negócio, né? Mas, né? Porque eles nem sabiam que isso existia. Se converteram e começaram a orar e de repente veio, né? Falar isso, orar ali palavras que eles nem estavam entendendo, mas que é o sinal do batismo no Espírito Santo, que é totalmente importante nós sabermos que fomos batizados no Espírito Santo, para que a gente também saiba que a gente recebeu vocações espirituais. Como é que eu posso saber se eu recebi uma vocação espiritual se eu nem sei se eu fui batizado no Espírito Santo? Então por isso eu tenho que ter certeza que eu fui batizado no Espírito Santo. E de onde que vem essa certeza? Vem também, entre outros,
disso, desse sinal que acontece só uma vez, esse sinal, que é na hora que a gente é batizado no Espírito Santo. Por isso que fala que é o sinal, isso acontece uma vez, é um sinal, na hora que a gente é batizado e depois, pronto. A gente só é batizado no Espírito Santo uma vez, né? Uma vez. Então, a Bíblia fala muito claramente sobre o batismo no Espírito Santo. Tem uma lição aqui, a lição número 10, fala sobre o batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala muito claro. Então, existe esse sinal. Então, tenha cuidado para não confundir. Sinal do batismo no Espírito Santo acontece só uma vez, quando a gente é batizado no Espírito Santo. Orar em espírito, né, que eu expliquei, é um jeito de a gente se comunicar com Deus, que é fora da alma. No dia do Pentecoste é o primeiro, né? Dons de idioma, né? É, isso, né? Eles receberam esse dom de pregar em outros idiomas, né? É um milagre de Deus que aconteceu ali, pelo Espírito Santo. De novo pelo Espírito Santo, porque os milagres, a Bíblia fala, né, que eles aconteceram pelo Espírito Santo. Jesus expulsou demônios pelo Espírito Santo, né? Quando os fariseus falaram, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. O que Jesus falou? Vocês ofenderam o Espírito Santo. Por quê? Porque era pelo poder do Espírito Santo que Jesus expulsava demônios e fazia uma série de outras coisas. Eu não quero aqui entrar em detalhes, né? Mas que a vida de Jesus estava muito ligada em cima disso. O Espírito Santo trabalhava, né? Eu acho que uma das lições fala sobre isso, seu agir no Novo Testamento, né? Quanto que ele fez no trabalho de Jesus, no trabalho dos apóstolos, quanto que o Espírito Santo fazia ali. O último ponto, rios de água significa pureza e poder. Então, onde que passa um rio acontece o quê? Né? A água se movimenta e ela faz o quê? Ela limpa. A água que se movimenta, limpa. Né? E quando a água se movimenta, acontece o quê? O oxigênio entra na água. Uma água que se movimenta em cima de pedras, ela, com esse movimento, ela pula e aí o ar se mistura. Né? Vocês sabiam que existe um meio de matar peixes com água? Sabiam disso? Afogado? Matar peixes afogados com água. Como? Água destilada. Água destilada. Água destilada. Por quê? Água destilada mata o peixe. Por quê? Porque ela não contém oxigênio. Ela não contém ar. O peixe só consegue sobreviver numa água que tem ar dentro. Ar dentro. E esse ar vem da onde? Vem do movimento da água também. Né? Vem das algas e outras coisas, mas também do movimento. A água que passa numa corredeira, numa cachoeira, né? Ela se movimenta e entra muito ar dentro dela. E por isso também, quando a gente ferve uma água, ela fica com um gosto desagradável. Por quê? Porque o ar sai. No final da fervura a gente vê as bolinhas, né, subindo, o ar sai. Então com isso ela perde o sabor. Por isso uma água, para ficar com gosto bom, você tem que agitar ela para o ar entrar dentro dela e com isso ela melhora o sabor dela. Então tem a ver com isso. O oxigênio entra na água, mata as bactérias e as pedras e a areia filtram as impurezas, e tudo isso é um símbolo para a nossa vida espiritual. Por isso o Espírito Santo tem que fluir na nossa vida. Nós temos que receber o Espírito Santo e dar o Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? Né? Buscando o Espírito Santo diretamente em oração, mas também em pessoas que tenham Ele, que orem pela gente, que impõem as mãos sobre a gente, para a gente receber o Espírito Santo. Claro, tem que tomar muito cuidado, né? Buscar mesmo pessoas de Deus mesmo, né? Mas enfim, devemos fazer isso, buscar. E depois passar adiante, é a mesma coisa. A gente orar por pessoas para que elas sejam curadas, para que elas sejam abençoadas e que elas recebam o Espírito Santo, botar a mão nelas e coisas desse tipo, né? Passar para frente, que nem Paulo. Recebeu, botou a mão na cabeça dele, ele recebeu o Espírito Santo, depois mais tarde fez a mesma coisa, botou a mão sobre os outros e eles receberam o Espírito Santo. Então ele passou para frente, foi um fluxo, um rio. E o rio a gente não deve bloquear, né? Então, ponto número 2, fonte de poder.
Represas hidrelétricas utilizam a energia da água para gerarem eletricidade. E a gente sabe que o Espírito Santo é fonte de poder. Isso a Bíblia fala 1000 vezes, só que a gente às vezes não sabe, mas o que é esse tal de poder, né? É isso, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem mais alegria, a gente recebe revelações, né? Como mesmo ontem eu recebi uma revelação. Aconteceram várias coisas na minha vida que eu, tipo assim, eu não via conexão entre elas. E ontem, de repente, acendeu uma luz. E aí eu fui juntando. Puxa, mas aconteceu tal coisa. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu entendi um plano de Deus na minha vida. Isso foi uma revelação. O que é revelação? Coisas que já aconteceram, ou que existem, ou que estão escritas, como na Bíblia, por exemplo. Que a gente lê, que a gente experimentou, mas que a gente não entende o significado. E de repente vem Deus e tira o véu, né? Que a palavra revelação vem do grego e significa isso, tirar o véu. Tira o véu, e daí a gente, puxa, daí acende a luz. Agora estou entendendo. Isso é revelação, né? Para isso a gente tem que ter as experiências com Deus. Para isso a gente tem que ler a Bíblia, para poder depois receber também isso. Então o poder de Deus faz tanta coisa na vida da gente, tanta coisa. Principalmente trabalhar a fé no coração da gente, de confiar no meio dos problemas, no meio das angústias, das tribulações. Confiar, né? Receber, sentir a mão de Deus, como está escrito lá no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Então, quando a gente passa por problemas, tribulações, sentir Deus com a gente é um exemplo, como é ser cheio do Espírito Santo. E todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, a maioria delas foi pessoas que passou por muitos problemas, como Jesus, né? Não vamos se iludir que a vida de Jesus foi só coisa boa. Não, direto ir para o deserto, passar por provações, depois caminhando para lá, caminhando para cá, sendo caluniado, né? As pessoas não compreendiam ele e criticavam ele, não queriam crer nele, um monte de coisas, né? A vida de Jesus não foi fácil, foi cheio de problemas, e quanto mais problemas ele tinha, quanto mais criticado ele era, mais cheio do Espírito Santo ele era. Então é assim na vida da gente. Quanto mais lutas a gente tem, mais armas Deus coloca na mão da gente, é lógico. Quer dizer, se a gente vai, né, para uma batalha pequena, Deus não precisa colocar muitas armas na mão da gente. Então a gente também não tem muito poder. Vamos para uma luta grande, aí Deus tem que colocar armas grandes na nossa mão. Para isso a gente vai ter muito poder. É lógico. Então pessoas que têm muito poder são pessoas que passaram por muitas dificuldades, muitos problemas. Então vamos agradecer pelos problemas. Vamos entender os problemas corretamente como chances de Deus de a gente crescer na presença de Deus e no poder do Espírito Santo, estar sempre mais cheio do Espírito Santo. E vamos deixar o egoísmo de lado, entender assim, nós temos que buscar o Espírito Santo, mas nós temos que passar ele para frente. É como eu sempre uso o exemplo do Rio Jordão, né? Já usei para vários em outras situações, mas aqui também, né? O lago de Genezaré, cheio de vida. Mar morto, não tem vida. O que cai lá dentro, morre. Cai um peixe lá dentro, morre. Por isso o nome, Mar Morto. Qual é a diferença? O lago de Genezaré recebe a água do Rio Jordão. O Mar Morto recebe a água do Rio Jordão. Mas a diferença está no quê? Que o lago de Genezaré, ele dá água para frente, ele passa para frente. E o Mar Morto não passa para frente. Então muitos estão morrendo espiritualmente por isso, porque estão buscando. Eles vão na igreja, recebem, vão na igreja, ouvem, vão na igreja, é orado por eles. Eles recebem, mas não pensam em passar isso para frente, passar para adiante. Não pense que tem outros que também estão precisando, tem outros que também estão precisando de oração, tem outros que estão precisando de imposição de mãos, tem outros que também estão precisando de palavra, tem outros que estão precisando de oração, tem outros que estão precisando de cura, né? Então isso bloqueia, por isso que eu falo, o rio não pode ser bloqueado, nós temos que desbloquear esse rio, nós temos que ser abençoadores, né? Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, se tu uma bênção. Eu vou te abençoar, mas tu tem que ser uma bênção. Então nós temos que passar para frente o Espírito Santo também, orar pelas pessoas, enfim, né? Se deixar usar pelo Espírito Santo para beneficiar outras pessoas. E isso é manter o fluxo do Espírito Santo.